Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai iniciar, então, o nosso webinar de hoje, onde a gente vai falar sobre realidades inovadoras, aumentada e virtual. A gente também vai ter aqui com a gente um convidado super especial, querido de muitos anos, o Carlos Coan. A gente chama de Coan para os íntimos. O Coan é formado em administração de empresa PUC e com pós-graduação em marketing pela SPM. Palestrante, vasta experiência em varejo, atendimento, serviços. Nos últimos 25 anos, ele atuou na indústria de bens de consumo, desenvolveu várias atividades comercial e foco específico em treinamento, né? Muito ensino à distância, montagem de estúdios de web training e no lançamento de corporativo. Ele é reconhecido como Communications Awards em Paris, o maior, um dos grandes prêmios de comunicação, né? Um projeto que teve maior economia através de implementação de ferramentas de learning e training no segmento de Vision Care. Atualmente é gerente das áreas Vision Care, responsável por desenvolver a área de oftalmologia e treinamento corporativo das áreas Kennedy. Juan vai nos dar o super prazer de conhecer, da gente conhecer o projeto, super sucesso, inovador, que de quebra aí aumentou as vendas. Né? Oi, Juan, seja bem-vindo ao nosso webinar de hoje. Obrigado, Silvia, bem-vindo aí todos os participantes. Então, o webinar hoje é estimado de 1 hora. No final, a gente vai abrir pergunta, mas vocês podem fazer perguntas ao longo do webinar. A gente vai apresentar algumas enquetes, né, para a gente trocar experiência, entender um pouquinho do cenário de vocês e facilita a condução da própria produção de conteúdo. Vocês não precisam se preocupar em capturar nem enquetes, nem conteúdo do webinar, porque a gente vai compartilhar nos próximos dias, junto com o IFI, o certificado de participação. Tá? A gente também usa informação dessas enquetes para a nossa pesquisa anual sobre tendências de tech, e que no final do ano a gente compartilha com vocês de forma antecipada, como a gente vem fazendo todo ano. Então, interajam, questionem, fiquem à vontade para complementar com as experiências de vocês, né, em cima das informações que a gente vai apresentar. Eu vou manter o microfone de vocês fechados, só como eu falei, para garantir a qualidade do áudio, mas usem as janelas de comunicação e a gente está aqui à disposição de vocês para interagir com vocês e trocar ideias, tá? Bom, a gente sabe que a produção de conteúdo é um desafio e cada dia maior, né? Esse desafio tem sido considerando não apenas o volume enorme de informação que a gente tem disponível, né, que a gente recebe o tempo inteiro, mas também um fenômeno meio incontrolável, quão perecível esse conteúdo tem sido, né? Todos ou muitos conteúdos. As indústrias muito dinâmicas, que elas são dinâmicas, acabam sendo as características, mas se você for, por exemplo, empresas de tecnologia, é super dinâmica, mas também as que não têm como coordenar a tecnologia, elas vão continuar soluções, né, para desenvolvimento da sua operação e, claro, consequentemente, para redução de custo, e aí, para isso, aproveitar as tecnologias que a gente tem à nossa disposição acaba sendo uma opção super segura. Então, baseado nisso, nesse cenário, dependendo da empresa ser ou não de tecnologia, ela acaba usando muito a tecnologia, tudo ontem e tudo envelhece muito rápido. Né? Se a gente for um exemplo que eu imagino que vocês tenham acompanhado, a Tesla mandou um carro para Marte, e isso foi outro dia, isso já é notícia velha, né? Ninguém mais fala disso. Agora a notícia é que a NASA mandou um foguete para o Sol, né? Mas quanto tempo essa informação ainda vai ser interessante ou vai ser nova, né? Quanto tempo ela vai durar? Se a gente parar para pensar, a receitinha de bolo de um projeto de produção de conteúdo contempla basicamente 3 pilares, que são esses aqui, né? Ferramentas, pessoas e processos. E, basicamente, as ferramentas são aqueles softwares, equipamentos que a gente precisa para apoio às nossas soluções, né? Nas produções. Seja para levantamento de conteúdo, com câmeras, para fotos, vídeos, gravadores, os softwares que vão criar as interações para a gente melhorar, aumentar o engajamento do corpo com o conteúdo. Claro, a gente também precisa de um sistema, né, uma plataforma, seja um LMS ou não, para a gente hospedar esse conteúdo, para que o público tenha acesso de alguma forma, né? O outro lado são as pessoas.
pontos super importantes, né? São as pessoas que são envolvidas no nosso processo, desde os próprios alunos em si, né? Que são os nossos clientes finais, digamos assim, até os especialistas que vão gerar conteúdo bruto, os stakeholders também, que são os nossos clientes de primeiro nível aí, e também, claro, na maioria dos casos, a gente tem a necessidade aí de um time de apoio para a produção. Então, esse grupo de personagens, eles estão aí nesse pilar pessoas. E, por último, e não menos importante, claro, são os processos que estão no final aí da receita do bolo, mas que, de fato, devem ser, os processos devem ser observados como a primeira coisa para a sua receita, né? Porque, afinal de contas, eles vão orientar o seu planejamento, as reuniões de levantamento com seus variados aí, grupos de pessoas, né? Dessas que a gente citou, as que vão fornecer o conteúdo, as que vão produzir ou que vão apoiar. E os processos vão fazer com que o seu projeto possa ser bem conduzido, produzido e, claro, tenha um resultado eficiente. E aí, se a gente for observar, nesse cenário, as ferramentas muitas vezes são super caras, ou elas são muito complexas, ou as duas coisas, quando a gente pensa em usar internamente nas nossas empresas. E, às vezes, a gente passa a ter a impressão de que a gente tem uma autonomia, mas, na verdade, ela pode ser uma impressão um pouco relativa, né? Os processos, por outro lado, às vezes são super distantes das realidades dos TDs, né? Que já têm seus próprios processos para as outras atividades, seja os processos de seleção, eventualmente, de acompanhamento, desenvolvimento de metas, cruzar com o resultado, você fazer todos esses registros que as áreas de T&D têm como responsabilidade, né? E esses processos, eventualmente, são muito mais estratégicos e importantes para as empresas do que os processos de produção de conteúdo em si. E as pessoas, claro, as pessoas são fundamentais, mas o que é mais importante para a sua empresa? Assim, vamos pensar, ter alguém que sabe tudo de Photoshop, que conheça profundamente o seu negócio, ou que tenha um profundo entendimento do seu negócio e que isso dificilmente você consegue terceirizar. Então, os especialistas de conteúdo, que são parte aí desse grupo, são super importantes não só por entenderem o seu negócio, mas também por conhecerem o seu público, né? Eles conhecem os seus clientes diretos de todos os conteúdos que a sua empresa precisa produzir para seu próprio desenvolvimento. E claro que o conteúdo precisa estar adequado ao público. Então, aqui eu não vou entrar em detalhe logístico, de contratação, ferramentas, de pessoas, né? Que, claro, são importantes para a verdade do seu processo. E também não vou falar sobre atendimento aos prazos, né? Que acabam sendo muito importantes para garantir que você cumpra lá o seu cronograma de lançamento de conteúdo. Então, eu não vou nem chegar perto disso, mas eu queria aproveitar esse nosso encontro e falar rapidinho do React, que é um produto novo da fábrica. Então, a gente queria passar a seguinte mensagem para vocês. Imagina se vocês tivessem uma solução super simples, barata, com uma qualidade alta, ágil e que atendesse 100% dos seus prazos, senão seu investimento volta, né? Senão, a garantia é 100% de retorno caso você não consiga o atendimento a esse prazo. Esse não é mais o sonho de consumo, porque a gente lançou o React da fábrica, que é uma assinatura para produção de Reacts em vários formatos, com todos esses benefícios. Eu vou falar rapidinho, a gente consegue SLAs super reduzidos, com Reacts que ficam prontos até 10 dias, os preços são baixíssimos, para qualquer tamanho de budget, você consegue ter acesso a essa assinatura com alguns Reacts a partir de R$5.000. Os prazos, como eu falei, 100% atendidos, senão você tem um crédito no final da sua assinatura ou no mês subsequente. E além da inovação constante que a gente tem como pré-requisito da assinatura, com o lançamento mensal de novos formatos, estilos e, claro, com a qualidade da fábrica. Então, só para resumir aqui, o processo, basicamente, são 3 etapas. Você faz a assinatura, manda o seu briefing do teu React, né? Daquele mês ou 12 Reacts, e a gente produz e pronto. Está disponível o seu lançamento, com SLA que pode variar de 10 a 15 dias, dependendo da assinatura que você escolhe. Tá? Aqui são alguns estilos que estarão à disposição, né? Da assinatura, estilos de curso. Aqui alguns estilos de quizzes ou de games, tem games também na assinatura do React. E aqui uma tabelinha das assinaturas só para vocês conhecerem, tá? Então a gente tem assinaturas que podem acontecer com produções mensais de 2 Rapids, sendo um curso mais um quiz, ou
o Flex, que você escolhe o formato que você quer naquele mês, e aí fica a seu critério. Existem alguns serviços opcionais, como locução, e outros aqui que eu apresentei para vocês. Por exemplo, a gente pode organizar sua biblioteca de conteúdos e fazer host desses produtos para que você possa, numa migração de LMS, ou quando você precisa lançar uma outra turma, você conseguir ter acesso. E aí, se vocês quiserem mais informação, vocês conseguem aqui conhecer um pouco mais das vantagens, dos formatos, através dos nossos canais digitais, o site, telefone, e-mail, Rapt, ou pelo website, Fábrica de Cursos/Rapt. É isso, pessoal. Bom, agora entrando especificamente no nosso tema, mas afinal, né? Como é que são essas tecnologias inovadoras, né? Elas estão redefinindo o seu treinamento? Já estão redefinindo? Ou você ainda está pensando nelas para o futuro? Mas são muitas as aplicações das novas tecnologias, né? Os jogadores de futebol, por exemplo, eles desenvolvem suas habilidades através dos videogames. E eles relatam que aprendem muito mais da estratégia do jogo quando eles estão desenvolvendo através de um game do que eles estão no campo. E aí, claro, faz muito sentido, porque quando eles estão jogando, jogando, né, digitalmente, eles estão focados na estratégia e não tem o cansaço natural do esporte, não tem o calor, não tem os outros efeitos. A gente sabe que a gente consegue correr muito mais na esteira do que na praia, né, mesmo que seja no calçadão, porque a gente não sofre tantas intervenções, né? Então, é muito mais confortável. Segue essa mesma linha quando você está num ambiente confinado, digamos assim, onde você não está sofrendo outras reações, né? Seja na natureza, ou quer que seja. Então, com isso, a gente consegue dar muito mais atenção, né? E mais energia para os detalhes do jogo, e aí a gente consegue depois dessa experiência, desse aprendizado, aplicar no jogo em si de uma forma muito mais eficiente, né? Previamente explorada e vivida. Mas a gente ouve falar em realidade virtual, em realidade aumentada, mas ainda tem bastante confusão, né? Entre elas, se a gente parar para pensar, as pessoas, embora façam essa confusão, as duas, de fato, são tecnologias imersivas, né? Tecnologias de imersão. O que é a tecnologia de imersão? Basicamente, é quando você tem a extensão de um sistema que cria um ambiente que representa esse mundo real, o nosso mundo físico, né? E ele vai se utilizar aí de recursos sensoriais para criar uma experiência representacional, né? Que represente algo para a gente, que em geral a gente já viveu, já viu, já conhece, que a gente tem aí em algum lugar guardado, armazenado, ou pelo menos com informações que nos deem referências para essa representação. Os recursos básicos dessa tecnologia basicamente são o campo de visão, o rastreamento do corpo e a qualidade do som. Se a gente pudesse, assim, fazer uma lista, grosso modo, do que a gente tem aí de recurso. Mas ela não é limitada apenas a isso, tá? A gente tem um outro recurso que é interessante de se pensar, que é uma variável que chama indicador de presença, que não é controlado pelas tecnologias, né? E, de qualquer forma, tem uma influência direta sobre ela. Então, ele é um indicador que determina a experiência psicológica subjetiva, que é quando a tecnologia de imersão passa a lidar com as capacidades objetivas e da tecnologia. Parece um pouco complexo, mas basicamente eu vou trazer aqui um exemplo. Você pode ser uma pessoa que vai ter um indicador de presença muito maior lendo um livro, um romance, que é uma mídia de baixíssima fidelidade sensorial, né? Porque você tem pouquíssimos recursos. Se você comparar, por exemplo, com uma televisão, tem recursos visuais e um feedback sensorial visual muito maior. Mas mesmo assim, você pode ter um indicador de presença maior com aquela mídia. Então, como essa é uma variável que não é controlada pela tecnologia, a tecnologia, quando for projetada, ela tem que pensar nisso, tá? Então, a tecnologia, né, e a fidelidade com a realidade, elas são fundamentais para que o teu projeto tenha um resultado. E, claro, mesmo variando com esse índice, indicador de presença, pelo menos você consegue superar um grau de média alto para que você consiga atender de forma mais plena a maioria das pessoas. Eu trouxe isso muito mais para uma contextualização aqui, para a gente entender que não é só de tecnologia que vivem
essas realidades, né? A gente tem outros requisitos importantes. E aqui a gente trouxe um exemplo de alguns equipamentos e dispositivos, tá? Então, assim, só para ilustrar, a realidade aumentada, ela utiliza smartphones e tablets, tá? E aí eu nem trouxe aqui, porque é óbvio, a gente já conhece. Agora, no caso, a realidade virtual, ela pode usar dispositivos como o celular, que vai ter um conteúdo dentro de um óculos, como é o seu caso aqui. Então, o óculos, na verdade, é uma interface daquele teu celular que vai armazenar o conteúdo. E a gente tem algumas soluções onde a interação pode acontecer através de controles remotos, né? Existe um botãozinho aqui em geral do lado que a gente consegue também fazer interação com o conteúdo, né? Com a programação ali que está disponível naquele teu conteúdo. A gente tem também algumas soluções ainda para VR que você tem, ao invés do uso do celular como o grande operador de seu conteúdo, né, você tem um dispositivo de armazenamento no próprio óculos. O óculos, que é uma marca do Facebook, que foi recém-lançado, numa versão mais atualizada, ele dispõe já esse dispositivo. Então, nesse caso, você tem o seu conteúdo dentro do teu equipamento, né? E aí você tem prós e contras, vai depender, claro, do teu projeto, da tua aplicação. Já a tecnologia imersiva, a gente tem características um pouco mais complexas. Então, a gente tem aqui subwoofers, né, essas caixinhas, né, de som que, na verdade, fazem efeitos sonoros, que fazem com que a sua realidade seja, né, a sua realidade virtual seja mais sensível, porque, claro, a gente sabe que o barulho no nosso ambiente real, ele vem de vários lugares, de sons vem de vários lugares, e quando, dependendo do equipamento que você tem, por exemplo, no computador, ele sai sempre do mesmo lugar. Então, o subwoofer, ele vai te dar essa maior resolução de som, digamos assim, né? E você tem também esses controles remotos, onde você tem uma série de interações. Então, você tem, por exemplo, ponteiros, tipo aquelas canetinhas de apresentação, você tem faixas de luz, tipo sabres de luz de Star Wars. Isso é projetado na realidade virtual e é usado como navegador, como ações para você interagir, tá? Então, esse é um outro formato. E aqui a gente tem o multi-delay, né? Digamos assim, no multiplataforma, onde você tem aí mais de um equipamento, né? E você pode começar a sua experiência no celular e depois você pode migrar para um óculos, você pode ter o mesmo tipo de conteúdo sendo apresentado em diversos formatos ou complementando esse formato e pode terminar, sei lá, num LMS, por exemplo. Tá, mas afinal, o que é a realidade aumentada, né? Assim, grosso modo, é uma versão aprimorada da realidade, né? Que é criada pelo uso da tecnologia para sobrepor as informações digitais em uma imagem de algo que você está visualizando naquele momento através do seu dispositivo, que em geral, né, é um smartphone que está utilizando a câmera do smartphone ou da sua tablet para enxergar aquela realidade. Então, para simplificar, a diferença entre a realidade aumentada e virtual é que a aumentada, ela entra na sua realidade. Então, você está enxergando a sua realidade, aquela visão da tua janela, e a realidade aumentada vai entrar naquela tua visão. Já a realidade virtual é ao contrário. Você entra na realidade dela, basicamente. Tá? Um bom exemplo que a gente tem, e foi, né, muito comentado recentemente, já é uma notícia velha também, mas é o Pokémon GO, né? Então aqui a gente tem uma foto, por exemplo, de um celular fazendo uma filmagem ou uma foto, né? Utilizando o recurso de realidade aumentada do celular, um aplicativo, que está visualizando aquela imagem real, e sobre a imagem real você tem aí os recursos do Pokémon, tanto a interação dos controles, quanto o bonequinho aqui que ele está enxergando, que ele precisa pegar para fazer a pontuação. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá, de aplicação para treinamento, seja para suporte de desempenho, qualquer outro tipo de aplicação de realidade aumentada. Então, aqui a gente tem uma impressora, que é uma impressora de grande formato, que chama da HP. Então, você tem aqui uma foto real. E depois você tem uma aplicação no seu celular, onde você pode selecionar que tipo de ferramenta você vai interagir com aquela impressora, ou que tipo de solução você precisa, que tipo de reparo você precisa fazer.
Nesse caso, ele está exatamente orientando uma troca de peça. Então, aqui, se você for ver, ele tem os botões de navegação, que são projetados só na aplicação, e isso aqui que é virtual, e ele está projetando isso em cima da realidade da impressora. E aí ele tem aqui, né, a gente apresenta como é a troca efetiva daquela peça, então aqui é a realidade mesmo, né, e aí você consegue ser orientado em cima de algo que está acontecendo naquele momento. Aqui a gente trouxe um outro exemplo de realidade aumentada, esse é um pouquinho mais... só para vocês saberem, depois quando a gente compartilhar os materiais, eu vou indicar todos os links desses vídeos para vocês verem como é que funciona, né? E é muito mais completo do que essas telas que eu trouxe para vocês, tá? Aqui a gente tem uma realidade aumentada de uma garagem do Rainforest, né? A sua floresta dentro de uma garagem. Então você tem o celular sendo utilizado, então ele está filmando aqui, né? Ou seja, mapeando a realidade dele. Depois ele é acionado um equipamento para que ele faça um corte naquela porta. E aqui ele está visualizando virtualmente aonde ele está cortando. E aqui é o que ele está vendo através da aplicação de realidade aumentada. Está vendo que aqui você tem a porta cortada, né, nesse ladinho? E aqui é o que ele está de fato visualizando. Então você tem efeitos sonoros, você tem uma série de recursos aí para trazer a realidade aumentada com um mix de realidade virtual, que ele está projetando em um cenário completamente desconhecido, você tem os sons de uma aplicação dentro do próprio celular. Mas vocês podem me perguntar, tá bom, Silvia, mas o que a gente consegue resolver? Que problemas eu consigo resolver aqui dentro da minha empresa, dentro da minha vida, dos meus desafios com a realidade aumentada? Então, muito comum, assim, popularmente falando, é você utilizar para inserção de objetos em um ambiente, né? Então, você tem, aqui nesse caso, a gente está mostrando uma planta, né? Nessa planta você consegue, uma planta de arquitetura, você consegue fazer essa projeção do ambiente, então você consegue visualizar aquilo tipo um 3D, de uma forma muito mais realista do que simplesmente um papel impresso, tá? Aqui sim a gente tem a visualização de objetos em ambiente. Então, por exemplo, você pode ter, para complementar informações de segurança dentro da sua empresa, um conteúdo adicional ensinando para que serve aquele extintor de incêndio, qual a aplicação, que tipo de produtos ele combate, que tipo de restrições você precisa ter, por exemplo. Você pode também fazer a inserção de objetos dentro de um cenário para você ver se fica legal, se encaixa bem na tua sala, por exemplo, no caso um móvel, isso é super comum também, tem umas soluções legais, a Tokstok tem uma solução boa e existem outras marcas internacionais que oferecem soluções bem eficientes para você projetar móveis antes de você comprar dentro do seu ambiente, da sua sala. E um outro muito legal, você consegue ter, por exemplo, informações turísticas. Então, aqui você consegue, né? Você está lá passeando e você consegue visualizar qual é a temperatura, né? Naquele momento, ou qual é a previsão meteorológica nas próximas horas, isso tudo é configurável. Você consegue ver pontos de interesse que você pode definir previamente na sua aplicação. Então, eu quero conhecer nessa área os museus e os cinemas, ou os restaurantes. Você consegue ter, por exemplo, informação de banheiro público, e isso tudo você consegue fazer geolocalizado, que pode te dar a garantia de uma informação precisa. Você não precisa ficar pesquisando o nome do lugar que você está, ele já te localiza, né? Aqui tem também orientação em relação ao transporte público, por exemplo. Já, né, a realidade virtual, a gente pode definir assim como um ambiente artificial, né, que é experimentado através de estímulos sensoriais, e aí entram as visões, os sons, né, que são projetados, são fornecidos para você através de um sistema, né, de um computador, e que podem determinar aí parte, né, do que acontece nesse ambiente. Você consegue interagir e também ter algum tipo de controle. Então, uma pessoa, eventualmente, pode ser representada por um avatar, né, que é uma representação digital, ela pode
ser a pessoa que está visualizando essas outras pessoas. Então, quem é o personagem no cenário pode ser planejado de acordo com o objetivo, né? Com o interesse. Eu trouxe aqui alguns exemplos também. Aqui a gente tem um case super legal do Virtual Heart, que é o nome do projeto, né? Que foi desenvolvido pelo Children's Hospital da Stanford, e ele mostra como que você consegue desenvolver uma aplicação para treinar os estudantes de medicina. Então, aqui, essa estudante de medicina está manipulando um coração, ela consegue virar esse coração, ela consegue interagir com áreas, né, e tem, inclusive, o nome das áreas projetadas. Você consegue abrir um outro menu, por exemplo, para identificar partes ou problemas, né, desse objeto que você está analisando, nesse caso, o coração. Então, ele separa as partes principais, e aqui, essas partes principais são projetadas, você consegue, claro, interagir com isso. Aqui, nesse caso, ele está usando aquele controle que eu falei, né, que você tem muito mais opção de interação. E aqui você tem a simulação desse ambiente. Aqui ela está entrando na corrente sanguínea, fazendo esse tipo de simulação. Então, um projeto super de sucesso, e tem mais uma imagem aqui. E você tem um monte de paper e cases aí relativos a esse projeto. Hoje, no mundo, as áreas que fazem maior investimento em realidade virtual são as áreas de saúde. Empresas, indústrias de saúde são aqui, atualmente, fazem maior investimento em nada melhor do que um case desse para apresentar para vocês hoje, que a gente tem de top, né? Claro, com a apresentação do Pan daqui a pouquinho. Eu trouxe aqui um outro exemplo, que é o lançamento da Samsung Gear VR. Claro, imagino que a maioria de vocês já tenha visto, no shopping você tem acesso, mas o que é legal é que, de novo, você aqui consegue ter um equipamento, né, que pode ser compartilhado com vários celulares. E aí eu estou sempre pensando na aplicação de vocês aí dentro da empresa, né? Como é que poderia ser? Então, simplesmente você inclui o teu celular naquele óculos, né? E aí você pode jogar o teu aluno, colaborador, para muitas realidades, né? Seja para uma realidade de um cenário catástrofe de fim do mundo. Claro que você tem que estar um pouquinho atento aí ao ambiente que você vai estar fazendo esse tipo de experiência. Vamos considerar que pode ser um pouquinho engraçado, no mínimo. A interação aqui eu trouxe sugestões, né, exemplos de interação. Então, você consegue navegar tipo Netflix, com o controle aqui pelo lado do seu óculos, clicando, você vai para a direita, vai para a esquerda, para cima e para baixo, você seleciona a sua aplicação. Então, você pode, por exemplo, submeter a um momento de entretenimento ou um desafio, né? Você pode treinar vários skills. Nesse caso, a experiência é fazer um test drive no Lamborghini. Claro, você pode jogar também seu colaborador para um momento de relax, seja o que for. Essas opções todas elas estão disponíveis ali na tua aplicação. E aqui mostro a interação, como ela acontece. Nesse caso, esse dispositivo aqui, você faz a interação como se fosse um mousezinho aqui pela lateral do seu óculos, tá? Claro, para um joguinho ele está atirando aqui nesse caso. E o mais divertido é que o óculos não precisa nem ser seu. Simplesmente você pode encontrá-lo aí numa sala de reunião e pegar emprestado com o seu celular. E às vezes você até pode esquecer o seu celular nesse caso. Tá, mas de novo, né? E que problemas a gente consegue resolver aqui nesse caso, com realidade virtual, né? As aplicações mais comuns são, basicamente, a gente tem simulações, né, de situações perigosas. Então, você não precisa submeter o seu bombeiro, por exemplo, a um incêndio para que ele treine, porque isso é uma situação de risco, né? Então, situações perigosas como essa, você pode aplicar realidade virtual. Situações, por exemplo, como você pode ser contaminado, ou você pode simular um problema numa usina. Esse tipo de situação de alto risco também é muito utilizada a realidade virtual. Situações onde seria impossível você ter acesso à informação, né, a essa experiência, porque
é inviável, por exemplo, a viagem de uma pílula, né, pelo corpo. Você não consegue, por mais que você queira e tenha verba para isso, você não consegue entrar nesse processo, mas você consegue vivenciar isso através de uma realidade. Então, esse é um dos exemplos, né? E também situações de treinamento onde você tem um custo muito alto, como, por exemplo, empresas de energia, né, que precisam passar por alguns treinamentos obrigatórios para o pessoal poder embarcar, né? Então, tem treinamento onde a pessoa cai no helicóptero numa piscina gelada para exatamente simular isso acontecendo no transporte. Então, essas são algumas das aplicações. E aí, falando um pouquinho de outro tipo de realidade, né, que é a realidade X-Reality, né, que é a realidade experiencial, ela, na verdade, tenta evoluir ainda mais da realidade virtual, fazendo um blended, aí, um mix com várias ferramentas para passar essa experiência do mundo real, né? Onde você consegue não só ver e ter a impressão que você está naquele ambiente, mas você consegue tocar, sentir calor, sentir cheiro, sentir outras coisas, mesmo que aquelas realidades não sejam reais, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo de aplicação da BMW, que é o Smart Globe, Smart Glass. Então, aqui você tem o óculos fazendo, digamos, o trabalho da realidade aumentada, então ele está localizando no espaço real aonde o que está acontecendo, onde está esse usuário. Ele tem a possibilidade aqui de interação com o sistema, então ele vira um receptor de informação, ele está escaneando um código de barras, nesse caso. E ele consegue também fazer projeção de informação em cima dessas informações ou desses produtos que ele está lidando, né? Ele tem o óculos tipo um Google Glass, onde ele consegue fazer interação ali pelo ouvido, e ele consegue, inclusive, falar com pessoas e pedir informações complementares, como se funcionasse um projeto de suporte ao desempenho, por exemplo. E aqui, por último, eu trouxe para vocês esse exemplo do Star Force, que é o Hyper Reality Experience, né? Que é o XR, mas digamos assim, num outro nível do que se imaginava até outro dia. De novo, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, aqui, você é levado para uma experiência, para você vivenciar o Star Wars. Existe, acho que 3 polos para isso. Um deles fica em Orlando, ali no Downtown Disney, onde você coloca seus equipamentos dessa realidade, hiper-realidade experiencial. Você consegue levar os seus colegas, então você consegue ter atividades em grupo. E a partir do momento que você aciona, né, se monta, digamos assim, com a realidade X-Reality, você começa a viver esse outro mundo. Então, são os seus colegas, as pessoas, os seus amigos que foram para a mesma experiência, cada um com um personagem, só que você consegue sentir a realidade de fato. Você sobe por elevadores, você se movimenta e você está movimentando num cenário que de fato só está para vocês, para o grupo, sendo projetado. Você sente calor, você sente cheiro e você entra na batalha da experiência do Star Wars. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Coan. Querido Coan, vou te dar aqui a apresentação para você falar um pouquinho da sua experiência. Ok. Bom, meu nome é Carlos Coan. Eu tenho já uma experiência aí vasta no mercado. Comecei com uma história há algum tempo atrás, quando nem era nascido ainda. Basicamente, eu sou neto de tipógrafos. Faço uma brincadeira que, na sequência, a própria gráfica acabou com a tipografia e hoje a nossa impressora acabou inutilizando esses processos aí arcaicos, né? Passo por uma fase do cinema, onde consegui fazer um documentário falando do fim das estradas de ferro. E o que é interessante, a gente vê recentemente toda essa confusão aqui no Brasil, quanto à opção de transportes terrestres, né?
o quanto isso seria ainda necessário no nosso dia a dia. Aí passo por curso de teatro, palhaço, tive uma oportunidade importante de ter uma imersão na Hamburger University, a Universidade do Hambúrguer, nos Estados Unidos, uma experiência em cozinha, num team building muito interessante na Itália. E aqui começa a minha experiência em realidade virtual em 2015, quando eu estive no Vale do Silício, buscando me aprimorar quanto à parte de treinamento e desenvolvimento usando essa nova tecnologia. E foi a primeira oportunidade que eu tive contato com a Zeiss, que foi a única empresa do ramo de lentes oftálmicas que estava presente na SVVR. Ano passado, fui um dos palestrantes da Wired Festival, que, para quem não sabe, é um super festival de geeks e tecnologias e startups, mostrando inovações, tipo o drone comandado pela ondas cerebrais, robótica e novos modelos de ensino. E, finalmente, em 2018, conseguimos implementar na Zeiss, na parte de treinamento, tanto no treinamento interno da nossa equipe, como no treinamento das óticas, uma experiência muito interessante utilizando a realidade virtual, podendo demonstrar todos os diferenciais das lentes de óculos Zeiss para o consumidor final. Bom, vamos lá. A Zeiss é uma empresa de mais de 160 anos de mercado. O que chama atenção é que 11% dos funcionários são dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos, assim, um foco muito grande na parte de planetários, na parte de instrumentações médicas, oftalmológicas e lentes para óculos. E o que chama muita atenção, a Silvia mostrou aí a experiência da BMW, a Zeiss lançou no passado, nesse Summit, que estava em Berlim, junto com 2.000 clientes especiais da Zeiss, a inovação quanto ao óculos concorrente do Google Glass, que é o Smart Glass da Zeiss, onde basicamente todas as funções vão se tornar, a tela da nossa vida vai virar a tela dos nossos óculos. E temos uma parceria com a Mercedes-Benz e Lufthansa, com a Mercedes-Benz no lançamento de uma lente específica para a direção, que é a Drive Safe, lançada também em 2015, onde tem todo o diferencial de tratamentos na lente, onde é feita uma proteção dos nossos olhos com os faróis de xenon vindo no sentido contrário e dando maior precisão na visão. Mas vamos lá, vamos falar de marcas disruptivas. Aqui a gente está falando de experiência usando a inteligência virtual e esse show de assistentes que nós temos hoje por fala. Então, nós temos a Siri no iOS, temos a HomePod no Google e agora o Google Assistant e temos a Alexa cada vez mais presente ali na Amazon. Com tudo isso, faz com que a gente tenha uma utilização mais simplificada e cada vez mais próxima ali de assistentes inteligentes. A Silvia comentou sobre o carro da Tesla que foi enviado para Marte, então está super desatualizado, que na verdade agora enviaram uma sonda para o Sol. Outro detalhe interessante é que algumas expedições recentes, até no Everest, foram colocados pontos de Wi-Fi para que pudesse haver também haver alguma interação, né, com o mundo das redes sociais. E temos que estar muito próximos a todas as mudanças que estão acontecendo, porque hoje a gente começa a analisar que Thomas Edison, né, no século XVIII, irritou muitos acendedores de lampião. Em 1900, Ford irritou os cocheiros. Nos anos 30, a TV irritou o rádio. E hoje, nós temos aí o Uber irritando os taxistas, né, o WhatsApp irritando as teles, o Netflix irritando as TVs. E a Tesla mudando praticamente a matriz energética do planeta. E coloquei uma foto aqui à esquerda, abaixo, que foi um dos maiores desafios que eu tive de treinamento para Chili Beans, onde eles estavam buscando também uma melhoria de valor agregado vendendo óculos de grau, e não só dependendo da parte de venda de relógios e venda de óculos solares. Mas qual é o grande desafio da Zeiss? Nós temos o grande desafio de ter
a retenção da maior quantidade de informações de um jeito mais rápido e de uma maneira cada vez mais divertida. Quando eu entrei no ramo de lentes oftálmicas, há 20 anos atrás, eu me deparei com um curso por correspondência. E hoje a gente já está falando em EAD e gamification e outras ferramentas. Então, nós temos assim uma aceleração muito rápida, praticamente quase exponencial, de tudo que está acontecendo. A ZEISS hoje tem 50 vendedores que têm que visitar médicos oftalmologistas, temos que visitar óticas para poder oferecer nossos produtos e nossos serviços. Só que o nosso grande desafio é pegar todos esses conteúdos que eu estou mostrando na tela para vocês e ensinar num onboarding para um novo colaborador fisiologia ocular, todos os diferenciais de produtos, como os nossos produtos eles conseguem ter uma adesão ao estilo de armação que o paciente escolheu e que ele saia enxergando numa primeira experiência. Então, nós utilizamos aí uma plataforma premiada de EAD, que é o ZEISS Academy Vision Care, onde nós temos uma interação, nós chamamos de EAD 2.0. Nós temos uma mistura de gamification com a plataforma de EAD. Essa é uma maneira mais descontraída para que a gente possa passar os conteúdos. Temos o treinamento presencial, que a cada praticamente 3 meses nós temos reciclagens das nossas equipes de venda, sempre com o apoio do nosso marketing. E utilizo também, na verdade, eu faço parte de um comitê de metodologias ativas de ensino, onde nós utilizamos algumas outras ferramentas para poder ter essa retenção do conteúdo e de uma maneira mais descontraída. No canto superior direito é o Socrative, que é um game, né, que nós utilizamos para perguntas e respostas, tanto para conteúdo, para você medir um conteúdo individual, como para um game entre equipes de distintas óticas, quando a gente faz um treinamento de uma rede. Então, tudo isso unido, a gente consegue uma retenção maior de conteúdo. Mas nós notamos que para chegar numa experiência mais perfeita nas óticas, nós tínhamos que ir além. Aí nós começamos a montar alguns cases e trabalhar em conjunto com as nossas lojas franqueadas, trabalhando no estilo do ZEISS Experience. Então, o que é o ZEISS Experience? O ZEISS Experience, nós estamos tratando o paciente desde a sua refração no médico oftalmologista, para que ele passe por uma experiência mais precisa na elaboração da sua receita, se encaminhe para uma loja ZEISS ou algum parceiro ZEISS que esteja treinada e certificada, que nós estamos certificando outras óticas já há 2 meses, que possuem nossos equipamentos de tomada de medidas a laser, como o ZEISS Technology Certificate, e utilizamos, inclusive, o Socrative para poder medir e certificar essas lojas. Então, tanto as lojas franqueadas como as outras lojas parceiras ZEISS estão passando para o consumidor a satisfação de ter uma experiência ZEISS, onde o consumidor entra na loja, ele vai entender o que é a ZEISS, através de filmes em 360 graus, e a demonstração das lentes, onde antes eram feitas através de desenhos ou algumas ilustrações de visual aid que nós utilizávamos, diretamente com a realidade virtual, onde o paciente barra cliente, pode escolher as suas lentes, ver os diferenciais das lentes, como aquela lente Photofusion que escurece no sol, ativado com V, e clareia em ambiente interno. Como essa lente ficaria para essa utilização? Como ele pode testar a lente Drive Safe, né, que é uma lente específica para direção, como ela vai funcionar retendo o farol contrário dos carros, que hoje a maioria usa o farol xenon. Então, essa experiência, nós tivemos assim, um grande sucesso de implementação em alguns parceiros pelo Brasil, e tivemos assim, um feedback muito positivo em melhoria do valor agregado na venda. Então, é a certeza e a segurança do que o cliente vai ter uma lente de qualidade enxergando do jeito que ele imagina. Porque hoje o nosso cliente, quando ele entra na ótica, ele escolhe a armação, ele paga uma entrada e ele sai somente com um papel, né, dizendo que a ótica recebeu aquele valor.
Então, nós fomos além disso, nós falamos da experiência e nós implementamos o nosso aplicativo, que é o Viso Consult 100, e o nosso óculos de realidade virtual, que é o VR One. Isso deu tão certo que nós iniciamos uma campanha para o consumidor final, onde na compra das nossas lentes premium, da linha Precision, tanto as lentes progressivas como as lentes visão simples, o cliente vai ganhar um óculos VR One. E o que ele vai fazer com isso? Então, nós temos uma lâmina que ensina as utilizações como jogos, né? Ele pode... na Itália tem um simulador de supermercado, onde ele pode fazer compras através de comando de voz e realidade virtual. Ele usa diversos tipos de simuladores. Hoje nós temos montanha-russa, o próprio Google Street View, ele já tem como base o 360 para utilização no VR One. E hoje o próprio YouTube tem um canal 360 graus, onde você consegue, por exemplo, entrar no canal do Discovery Channel e mergulhar com os tubarões no Caribe. Então, é muito interessante essa experiência, né, que vai além do game, né, de um PlayStation ou de um Xbox. E em pesquisas feitas nos Estados Unidos também, a utilização da realidade virtual está sendo feita para doentes de Alzheimer, para minimizar o impacto também da neurovisão. Então, através de estímulos, ele está sendo usado também para tratamento. E com a utilização do óculos de realidade virtual, nós conseguimos aferir um aumento, né, um acréscimo de 30% no valor do ticket médio. Então, hoje a gente vê ali o varejo reclamando da falta de movimento, né, da entre aspas, crise. Nós vemos por um prisma diferente. Nós vemos ali o cliente que entrou e quer enxergar, ele vai ter uma lente de qualidade Zeiss. Não adianta esse cliente ter uma tela de LED ou um televisor de última geração 4K se ele não está enxergando através das suas lentes. Então, a Zeiss, através dessa experiência, conseguiu focar na parte do resultado, melhorando o ticket médio. O Daniel está perguntando, Carlos Pô, a Zeiss possui algum aplicativo de realidade virtual para simular as propriedades das lentes multifocais? Sim, Daniel, boa tarde. Nós temos um aplicativo onde nós estamos oferecendo para os nossos principais clientes a demonstração não só para um paciente de miopia, como ele pode comprar uma lente, por exemplo, individual, onde ele vai ter uma maior precisão na periferia da lente, principalmente para aquelas pessoas que são arquitetos, são desenhistas e que precisam de uma precisão de visão. Então, nós já começamos a disponibilizar para as óticas, e nós temos até pelo site olharesdomundo.com.br, além de belíssimas imagens, a gente disponibiliza pelo CEP da residência ou do escritório dos consumidores, onde ele vai encontrar uma loja mais próxima e adequada para fazer esse atendimento. E muito legal. E acho que você podia contar um pouquinho também daquela experiência na loja em São Paulo, que a pessoa consegue fazer uma simulação, né, da armação. Sim. Eu cortei esse vídeo, mas eu prometo que eu mando o link junto com os vídeos da Silvia. Nós temos uma realidade aumentada através de na loja da Alameda Lorena, que é a loja Zeiss número 100 no mundo, onde ele fica 24 horas ligado. É um sensor de um Xbox, onde ele capta se é homem ou se é mulher, e numa tela de LED na vitrine, ele vai passando a cada 15 segundos uma armação solar diferente. Então, além de virar uma brincadeira, você consegue detectar qual é a armação que você achou que ficaria mais interessante e que você pode bipar através de um QR Code do seu celular e retornar no dia seguinte para fazer um atendimento e poder provar essa armação. Então, é uma experiência da Zeiss no varejo, mesmo com a loja fechada. Ela fica 24 horas por dia e, assim, é muito divertido para quem passa por lá e a gente acabou viralizando essa experiência. E é legal que é um ponto que tem bastante movimento o tempo inteiro, né? Tem vários restaurantes e bares ali no entorno, então sempre tem movimento na loja, né? É um atrativo e é impossível, é igual um espelho, né? Hoje em dia a gente não consegue passar próximo do espelho sem dar uma olhadinha, sem ajeitar o cabelo e tudo mais. E essa experiência, você retém a pessoa por mais tempo numa vitrine, que poderia ser uma vitrine normal cheia de armações,
mas você vai ter uma armação mais adequada ao seu tipo de rosto, onde a gente usa uma técnica de visagismo e convida a pessoa para ir para a loja e vestir aquela armação e sentir a experiência real. Legal, sensacional. Bom, eu vou deixar aqui meus contatos. Eu acredito que a gente também está no finalzinho aí do tempo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui disponível. Legal, Juan. Super obrigada. Lembrando para o pessoal, o Daniel agradeceu aqui você ter compartilhado essas experiências. E quem quiser depois trocar qualquer informação com o Juan, lembrando que a gente vai compartilhar as informações das apresentações e, claro, os contatos também. Muito legal. Eu acho que queria pegar um gancho aí das marcas disruptivas que o Juan citou e falar um pouquinho que a gente não está falando do futuro, né? Apesar de serem realidades inovadoras, a gente já vivencia isso. Quando eu dei vários exemplos, tanto para apoiar a venda, né, treinando o seu parceiro, quanto na experiência do varejo. A gente tem uma série de aplicações. E o Wall Street Journal, sugiro que vocês entrem no site, mas também a gente vai compartilhar com vocês os links. Eles, claro, super antenados e vislumbrando aí que o papel ia, não digo desaparecer, mas ia ter um papel, né? O papel ia ter um papel, mas ia ter uma representação muito diferente do que tinha há poucos anos atrás no mercado. Eles já migraram para muitas soluções online e utilizando essas realidades. Então, por exemplo, se você entra no link do Wall Street Journal, você tem 4 formas para acessar o jornal. Uma delas é através de realidade aumentada. E, nesse caso, eles sugerem, inclusive, o uso do Cardboard, que é um óculos que foi desenvolvido pelo Google e que você consegue, de uma forma muito simples, com o seu celular, você passa a ter um óculos barato, tem alguns de plástico, outros original de papelão, e você consegue fazer interação aí pelos controles remotos laterais, como a gente falou. A outra opção é você ter um óculos um pouco mais equipado, ou você pode, através de realidade aumentada, utilizar o seu celular, ou quem sabe até da forma mais tradicional, através de um computador. Então você tem acesso aí às notícias mais importantes do mundo, sempre em vários diversos formatos. E também achei interessante, um ponto importante da experiência do Juan, falando de como isso tem sido utilizado de forma medicinal, né? Então, você tem várias pesquisas que indicam que você consegue, através de dessas realidades, você consegue reescrever o seu cérebro. Então, para mim, o mais sensacional é você conseguir fazer uma transformação que de outra forma você não faria. Então, e por que se consegue, né? Porque você consegue alcançar lugares de difícil exploração, né? Que foi indicado nesses estudos e que com essas realidades é possível. Então, você consegue, por exemplo, reduzir o medo de falar em público, melhorar o tratamento de desvios oculares, como estrabismo, vesguice, né? Que hoje, se a gente for ver, a gente ainda tem aquela ferramenta mecânica, né? Do tapa-olho. Você consegue reduzir medo de altura, estresse pós-traumático, é 2 vezes mais eficaz no alívio da dor se comparado a remédios, né, drogas normais que a gente tem à nossa disposição. Nem por quê? Por como que você consegue? Porque você consegue submeter a pessoa a situações que ela tem consciência de que não são reais, então ela consegue ir, você não vai colocar uma pessoa que tem medo de altura no último andar do Empire State para ela se sentir mais confortável, porque ela tem medo de altura, mas se você colocar ela numa experiência, que ela tem a sensação de estar lá, mas ela sabe que ela está em casa, você consegue aí driblar esse problema e você consegue fazer com que essa experiência para o seu cérebro seja real. Tem também um estudo de Stanford que analisou o desenvolvimento cognitivo em contextos aí digitais e esse estudo indicou que a tecnologia imersiva ela extrapola os limites dessas experiências que acontecem com mediação, né? E o limite dessa representação digital. Então, a gente consegue aí afastar do mundo físico e colocar essas pessoas, nós, em cenários vívidos, né? Ou seja, que a gente acredita que sejam realidades de fato. Uma das pesquisas, inclusive, disse que a gente consegue aí criar empatia
né, através de realidade virtual, reduzir, por exemplo, o preconceito contra idosos, preconceitos de gênero, etnias, etc. Então, queria concluir falando exatamente que a gente não sabe aonde a gente vai chegar, mas a gente tem aí um futuro interessante pela frente. E, para concluir, queria convidar todos vocês para conhecer a Academia da Fábrica. A gente tem aí muitos materiais educativos à disposição, falando sempre de EdTech, vários cases de projetos que a gente desenvolve em parceria, cases de projetos que são consagrados no mercado. E a gente tem sempre lançamento de eventos, né, como os webinars. O próximo webinar, dia 27 de setembro, a gente vai falar sobre programas de integração, melhores práticas e aplicações acolhedoras que a gente consegue ter para isso, né, para receber os nossos novos colaboradores. Queria agradecer muito a participação de todos vocês, foi bem legal. A gente espera ter conseguido aí, né, botar uma sementinha na cabeça de vocês com algumas ideias de coisas que vocês podem pensar em começar a trabalhar com seus clientes internos. Queria agradecer muito demais, Coan, a sua participação, a sua palestra, trazendo toda a sua experiência, a história da sua vida, que é muito legal, e, claro, mostrando esse projeto de sucesso aí com grandes resultados, como você trouxe para a gente. Eu que agradeço, Silvia, um abração para todos aí. Estamos sempre juntos, acho que contando histórias e mostrando o que deu certo, o que não deu tão certo. Aqui consigo mostrar vários cases de sucesso e acho que é sempre uma soma. Obrigado pela dobradinha. Sucesso aí. Obrigada de novo. Tchau, pessoal. Uma ótima tarde para vocês. Amanhã já é sexta-feira. Vamos aproveitar. Até mais.